Mais um aqui, ó. Tiago Campestrini. Boa noite, Ed Eri. Ed, a janela está fechando e nada de um zagueiro titular. Ninguém quer vir para o Vasco. Que tristeza, meu senhor. Bom, Tiago, eu estou aí há 2 semanas fora do Brasil, não estou acompanhando as negociações. Quando eu estava lá, o Vasco estava falando com o Maurício Lemos, o Atlético Mineiro até já tinha liberado o atleta para fechar com o Vasco, e acabou que isso não aconteceu. Parece que o jogador não quis vir. No meio disso aí teve a festa de aniversário do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama, teve lá um pequeno incidente com o nosso querido Léo Pelé. Eu acho que o atleta precisa ter a consciência que ele pode fazer mais e melhor, né? E às vezes ele acha que está fazendo e não está, mas também acho que não precisava a falta de respeito. Eu confio, acredito que o Vasco pode achar uma solução caseira, né, para jogar ao lado do João Vitor, caso o técnico escolha o João Vitor para ser o titular. Eu acho que o Vasco está fazendo uma ótima campanha, mesmo sem ter o João Vitor na maioria dos jogos. Então, acho que não é desesperador. Não é desesperador. Eu acho que melhor deixar de contratar do que contratar errado e colocar em risco o orçamento do clube. O que você acha, Eri, do que falou? Concordo 100% com você, Edmundo. Concordo 100%, e eu acho até que está virando uma rotina, né? Virou uma coisa do torcedor vascaíno, tá o tempo todo, será a janela está fechando, quem vem nessa janela e tal, e a gente não escuta boas sugestões. Porque, na verdade, gente, tem pouca gente, tem poucos craques. Não, tem muitos craques, mas um valor muito alto. Então, é claro que hoje eu acredito muito no presidente Pedrinho, na equipe toda, né, na diretoria inteira. Assim, a preocupação foi organizar a bagunça, e já está organizada, firmar, no sentido de um posicionamento, uma posição boa no Campeonato Brasileiro. Você vê, hoje o Vasco, se você olhar um pouquinho antes mesmo do Pedrinho chegar, o Vasco estava totalmente desorganizado, sem personalidade, sem a sua própria característica, a sua personalidade. Hoje o Vasco voltou a ter uma personalidade, voltou a ser o Vasco da Gama e está brigando por posições que antes não acreditávamos. Caramba, o Vasco vai brigar para não cair. Eu escutei muito isso no começo do Campeonato Brasileiro, gente. O Vasco vai brigar para não cair. O Vasco não sei... Você vê que o Vasco está reorganizado e com a possibilidade de cada vez mais chegar para o ano que vem, nesse caminho, chegar para o ano que vem, que eu tenho absoluta certeza que vai ser muito mais fácil ou menos difícil negociar com grandes jogadores. Jogadores que estão lá fora há muito tempo e que, de repente, falam assim, nós temos um projeto aqui no Vasco, que o Vasco acabou o Campeonato Brasileiro, vamos supor, em 6º lugar. Hoje, nós temos condições... Libertadores. Você entendeu? Esse é o grande barato. A gente tem que ter um pouquinho de calma e perceber, gente, que o Vasco está num outro lugar que nós não esperávamos no começo do Campeonato Brasileiro, eu repito. Ponto. Boa noite. Primeiro superchat da noite, do Jailton Júnior, membro do canal, todo dia mandando superchat, agradecemos bastante. Boa noite, Nicola. Luan Pérez parece estar quase fechado com o Vasco. E diz aí sobre negociações e vendas da SAF. Abraços, tamo junto. Só para explicar que essa história da SAF do Vasco, ela vai demandar algum tempo, tá? O Pedrinho está muito preocupado em fazer o melhor negócio possível e você não vai vender uma SAF, vai fazer uma revenda de uma SAF, se não houver bastante critério. Tem a negociação com a 777, que hoje é representada pela CAP, enfim, tem muitos bastidores que precisam ser resolvidos.
sobre o Luan Pérez. É muito bom zagueiro, tá? Já jogou, inclusive, na minha Portuguesa como lateral esquerdo, o tamanho e a qualidade dele. Cara técnico, de bom passe, ótimo no jogo aéreo. O único ponto do Luan Pérez é a questão física. Ele não joga desde outubro do ano passado, quando precisou ser submetido a uma cirurgia de ligamento cruzado. Tem mais um ano de contrato no Fenerbahçe, até por isso perdeu um pouco do espaço e foi especulado e alvo de vários clubes. Santos e Vasco com propostas oficiais, o Bahia, o Corinthians, o Internacional, entre outros com sondagens. Se o Vasco conseguir confirmar a contratação do Luan Pérez e tiver paciência para utilizá-lo, vai estar contratando um jogador muito diferente, bastante acima da média, tá? Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Instagram. Cenas agressivas. Então, e como todo mundo já viu as cenas, está rodando aí na internet, eu preferi apenas colocar essa imagem que eu acho que é importantíssima, porque muitas pessoas falaram como tudo começou, o Betinho entrou para agredir, o Betinho é uma pessoa muito querida dentro do Vasco da Gama, e a imagem é clara, ele entra de maneira tranquila dentro do gramado e vai afastar uma confusão. Dali para depois, aí é consequência, e as imagens estão aí, para que todo mundo possa ver. Bom, o Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, antes da coletiva ontem do Paiva, entrou para pedir desculpas pelo ocorrido, em nome do Vasco Associativo e da Vasco SAF. Mais acalorada ali no final do jogo, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ali ao Atlético Paranaense por eventuais excessos que podem ter acontecido, que aconteceram. O Vasco já conversou aqui no pós-jogo com o Paulo Tuori, enquanto representante do Clube Atlético Paranaense, e a gente se desculpa também a toda a torcida, através da figura do presidente Mário Celso Petralha, e eventualmente a gente vai tomar as medidas administrativas internamente para que a gente mantenha a relação saudável, como sempre houve entre os dois clubes, o Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. Então era esse pronunciamento, mas era mais para o Vasco deixar esse posicionamento, pedindo desculpas e afirmando que a gente vai tomar as medidas necessárias. Do Marcelo Santana, importantíssimo. Bom, Lineker Biondi esteve em São Januário e faz a análise profunda do que viu em campo. Fala Baran, fala torcedor vascaíno. Vasco que começou o primeiro tempo muito mal, diga-se de passagem, né? Leva o primeiro gol ali, demora no segundo tempo a construir uma chance de gol. O Vasco demorando para finalizar, o Vasco tendo algumas dificuldades, obviamente. O Gigante da Colina chega ao empate e a questão física do Atlético também pesa. O Vasco mais vertical, né, com o Emerson Rodrigues, numa jogada que eu julguei tinha tomado a decisão errada, mas saiu o gol, né? Ele lembra muito aquele gol do Estrela contra o São Paulo, onde tem um terceiro jogador passando ali pela direita para receber o passe, ele segura um pouco mais a bola, leva para a perna direita e finaliza. O Vasco empata e, obviamente, né, cresce no jogo, o ímpeto da torcida, jogando em casa, vem um pouco mais vertical. O Vasco de Rafael Paiva que trabalha com duas linhas de 4 e dois jogadores flutuando, que é o Verratti e o Dimitri Payet, atua com as duas linhas com Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Lucas Piton. A segunda linha antes do desfalque do David, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Adson, com o Payet e o Verratti flutuando. Então, com a saída do David, ele coloca o Emerson Rodrigues, que verticaliza mais, ele perde essa segunda linha de 4. Vendo isso, observando essa questão, ele retira o Adson do jogo e abre mão completamente dessa linha, transformando essa linha de 4 numa linha com dois jogadores, que era o Matheus Carvalho e o Hugo Moura, e essa linha pular para o setor ofensivo, né, que ficava ali com mais atacantes, jogando de uma forma mais vertical. Mas numa ultrapassagem do Leandrinho, com o domínio de bola do Payet, onde encontra o jovem que dá assistência para Pablo Verratti, nada melhor, né, do que a gente analisar mais um gol do Pablo Verratti, da sua principal característica, a bola aérea, mas em um momento que o Vasco estava verticalizando bastante nesse jogo. E que evolução que tivemos, né, Baran e amigos? Tivemos uma evolução no antijogo. O Vasco soube utilizar nos últimos 5 minutos de acréscimo
esse sistema que é muito utilizado no futebol. E olha, para a gente só finalizar a nossa análise aqui, o Vasco não jogou bem, o Vasco jogou mal, mas jogar mal antes de uma partida decisiva pela Copa do Brasil, isso não é o pior cenário, porque o Vasco jogando mal, você traz para si, né, uma análise que você vai tentar resolver os problemas. O pior seria jogar muito aqui, golear o Atlético Paranaense e ir para o próximo jogo com os seus vícios crônicos. Então, é muito importante a gente frisar isso. O Vasco atua mal aqui e leva consigo várias lições para a próxima partida. Então agora o momento é de ajustes para não errar e quem sabe construir uma vitória um pouco mais larga, porque 2-1 aqui no primeiro jogo da Copa do Brasil, levar esse resultado para a Liga Arena, para mim, é muito complicado. Então tem que ser um resultado um pouco mais largo. Então agora o cenário não está dos piores, apesar da performance, mas sim, o Vasco leva consigo todas as lições para melhorar e quem sabe deixar esse resultado um pouco maior. Baran, um abraço, forte abraço, saudações vascaínas direto da colina para você. Valeu! Agora, torcedor, descanso também é treino. O Vasco precisa tirar esses dias para descansar, porque a batida será forte. O Vasco jogou ontem, segunda-feira, joga na quinta diante do Atlético Paranaense. Tudo bem, 3 dias para recuperar, como se fosse um domingo e quarta, beleza. Só que no domingo o Vasco já entra em campo de novo, diante do Vitória, e aí com a viagem até Salvador. Uma batida muito forte essa semana. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, ao vivo, aqui no canal do YouTube.